Olá pessoal, seja bem-vindo ao Contabilês. Hoje o Contabilês tem um tema muito importante que é exata contabilidade, né? 13 anos da exata, 13 anos de história, para contar para você que está aí do outro lado da telinha, do outro lado aí do YouTube. Você pode mesmo agora experimentar um pouquinho do que é exata, da essência que é exata, como começou, como é a história desse time, né, que tem por trás, não só a exata, né, não só nós três aqui, mas sim um todo que existe por trás. Então, primeira coisa, vou pedir para você curtir, compartilhar e outra, clica no sininho para que você possa receber os vídeos de primeira mão. Tá ok? Nós temos aqui a exata, né? A minha sócia, a Andréia, né? Andréia Aragão. Boa noite, Seja bem-vinda. Obrigada. Cris, seja bem-vindo, né? Também minha sócia, né? Boa noite, quem está ao vivo na nossa live, o nosso time maravilhoso, boa noite! Boa noite, pessoal! Isso. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar. Como que foi, né? Como que começou a Exata? André, como que começou lá naquele início, dizendo... como começou naquela foto, né, que a gente tem aí, eu acredito que a produção vai conseguir colocar aí pra gente aquela foto lá daquele extintor, quando a gente estava lá, né? Você está pulando etapa aí, sócio. Nós começamos num grupo de estudo de faculdade. Tem isso aí, lógico. A ideia, ela nasceu num grupo de estudo, a gente estava, né, estudando para uma prova, e a gente ali conversando, né, a gente estava em 5 na ocasião, a gente éramos em 5, né, estudantes, na mesma sala, e a gente trocando uma ideia ali sobre quais eram as dores do contribuinte, né, do cliente, do empresário. A gente estava indo naquele momento do lado de lá, né, na verdade, lá de cá, né. A gente era colaborador, era funcionário, e a gente lidava diretamente ali, né, com o cliente mesmo, né. Então, ali a gente ouvia as dores do cliente. E aí, num trabalho de faculdade, a gente trocando essa ideia, ali nasceu ali a vontade, a ideia e o desejo, né, de a gente, claro, a gente estava ali estudando para sermos contadores formados, já atuando há muito tempo, né, na área, e ali nasceu a ideia de criarmos aí uma empresa que pudesse atender, acobertar essas dores, né, do qual a gente ouvia. Então, assim, inicialmente, a Exata, ela nasceu do grupo de estudo. Isso aí. Né? E 13 anos depois estamos hoje aqui comemorando 13 anos da Exata, né? Exatamente. E o tema desse podcast é justamente essa live, né? 13 anos depois, o que é a Exata para você, Denis? O que mudou? Cara, mudou muito. Assim, a Exata, no início, né, eu lembro que era só mato, né, melhor dizendo, e hoje a gente olhar para o nível de profissionalismo que a Exata se tornou, o nível de conhecimento, de estratégia, de estrutura, na verdade a gente não imaginava que seria isso tudo. Nosso ponto inicial era a tecnologia, né? Então, na verdade, a nossa ideia inicial era que a Exata fosse simplesmente nós 5, né? Uhum. Que tem o Sandro e a Diana, que a gente, né, começou junto com eles, e cada um faria o seu departamento e faria o básico para sobreviver. Na verdade, é isso. Verdade. O problema é que a coisa foi tão bem elaborada, tão bem feita, e a gente tinha assim uma ideia daquilo que não queria ser, na realidade, e as pessoas compraram a nossa ideia. Os empresários compraram a nossa ideia. Até porque, quando vou dizer por mim, né? Quando eu iniciei, eu tinha 20 alguma coisa, 20 e poucos anos. E agora tem quantos? Agora tem 20 e poucos também. Aí, então... tem alguns dias. Não tem nenhum. Esses 13 se resumem a um ano. Então assim, o que acontece? Eu tinha uma cara de criança, praticamente. Né? E as pessoas falavam bem assim, cara, será que mesmo que você vai dar conta da minha empresa? Será que vocês vão dar conta? Aí eu falava bem assim... Existiu uma desconfiança, né, Denis? Sim, lógico, e é natural isso, né? Você olhar para uma pessoa que tem um rosto mais infantil, vamos dizer assim... Estão na faculdade ainda. Sim. E aí as pessoas ficavam desconfiadas, será que você vai dar conta da minha empresa? Será que vai conseguir? E a gente começou a mostrar resultados. E isso elevou.
isso que levou a gente aonde nós estamos agora, Exato. né? Então, por que nós estamos onde estamos? Porque dos Denis, resultados. 13 anos depois, deixa eu dar uma de host aqui hoje, né? 13 anos depois, Denis, o que é exato para você em algumas palavras? Cara, exato para mim, eu acho que é uma realização. Na verdade, quando eu olho para exato, eu falo bem assim, foi aquilo que lá no início foi proposto. Nós vamos passar pelos empresários e vamos deixar algo de bom. Eu acho que é isso. A missão da Exata é passar pelas pessoas, pelos empresários, pelos funcionários e dizer o seguinte: eu imprimi nessa pessoa algo de bom. Eu deixei nessa pessoa algo de bom. Eu conseguia levar ela de alguma forma. Eu consegui fazer ela ser melhor. Seja ela empresário, seja ela pessoa física, porque se você não tem um CPF forte, você não tem um CNPJ forte. Então, nós conseguimos imprimir isso nas pessoas. E eles compraram essa ideia. E muitos que nós passamos por eles estavam realmente falidos. Exatamente. Falidos, nós temos exemplos. Né, que se for citar, são A vários. gente chegou a ouvir, né? Você salvou a Falidos. empresa, né? Hoje eu conversei com um parceiro, né, lá de São Paulo, eu falei assim, cara, desculpa aí a demora em responder, porque criança doente, empresa bombando, né, fui falando para ele, minha semana foi bem complicada, minha agenda, né, por conta do bebê doente, e aí ele virou e falou assim, poxa, que bom, porque o cenário político não tá bom, mas a empresa tá bombando. Eu falei, é aí que nós estamos entrando, como contadores, né, faz parte do nosso propósito estar aqui, né, para os empresários. Andréia, 13 anos depois, nós tínhamos o sonho de fazer diferente, tínhamos o sonho de ser apenas 5 e hoje nós somos 25 tocando, cuidando de mais de 500 empresas e CNPJs e CPFs. O que é exato para você hoje? O que você tem a dizer desses 13 anos de caminhada, que parece que foi ontem, né? 13 anos. Pois é. O que eu tenho para falar do que hoje, né, onde eu me encontro na Exata, eu consigo lembrar da palavra conquista. Obviamente está atrelada à realização também, né? Quando a gente fala em realização, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, mas a gente tem ainda um certo pânico, né? Um certo receio, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, entendeu? Então, assim, quando o tempo passa e a gente vai trabalhando e vai investindo e vai vendo que o negócio está trazendo resultado, que a gente vai crescendo, a gente vai sendo, né, sempre costumo falar que cada ano a gente está sendo atropelado, né, Cris? Há 13 anos. Há 13 anos, a gente pensa que, não, peraí, esse ano sim, eu vou respirar o ano que vem, vai estar melhor. Mas o que acontece? A gente está sendo em busca de inovação, e a inovação parece que ela acha a gente também, né? Vem de encontro. Então, quando a gente junta a ideia, quando a gente faz essa busca, obviamente isso atrai, é um atrativo maior também para os empresários que estão aí, que hoje nos procuram. Quando eles nos procuram, eles pensam assim, poxa, a Exata está lá hoje investindo em tecnologia, inovação, eu quero sair do tradicional, do analógico, né? Porque fomos pioneiros, né? Somos um escritório tido como pioneiros na área digital. E aventureiros. Eu ia chegar a isso depois, né? Houve quem não acreditasse, né? Eu cheguei a ouvir assim, nós seríamos aventureiros. Não só diretamente a mim, né? Porque as pessoas que falaram isso sabiam que nós 5 naquela ocasião estávamos juntos. Hoje somos em 3, obviamente, né? Algumas coisas aconteceram no percurso, mas os outros 2, o Diana e o Sandro, saíram por conta própria, porque aderiram outros propósitos pessoais, né? E nós ficamos aqui, né? Muito trabalho, muito trabalho. É outra ilusão. Agora Andréia, Cris e Denis, né, são os donos, são gestores, são CEOs. A vida está mais fácil, saiu lá do outro lado, né, saiu da CLT. Enganam-se. A gente trabalha muito. A gente vive de feriadão. A gente escolhe um feriadão no ano para, assim, sabe, descansar ou, sei lá, fazer alguma coisa mais prazerosa. Acabou, gente. A zona de conforto foi embora toda. Isso aí. Entendeu? Mas é isso, eu acho que a palavra para mim hoje, que resume a Exata, é conquista. Isso aí. Cris, 13 anos depois, e aí?
Não é uma palavra, mas uma frase que eu gosto muito e resume, né? 13 anos depois, nós estamos em uma nova era, 25 pessoas comandando uma máquina. Eu, como CEO responsável por tudo isso, me sinto privilegiada hoje. Estamos aqui hoje em comemoração, né? Estamos com a tacinha. Vamos lá fazer o brinde, inclusive, né? Aos nossos 13 anos. Não se bate a taça, Ninguém bateu. tá? É isso aí. Minha cerimonialista disse que não pode. Não pode. Afeta a regra da etiqueta. Mas, para mim, a frase que fica é: tudo aquilo que conquistamos não é tudo que podemos conquistar. Não, eu não imaginava que estaríamos aqui hoje com 25 pessoas, mais de 500 clientes, não imaginava, nunca imaginei. E para mim isso só tem uma coisa: é resultado de um trabalho muito árduo, de dedicação e, acima de tudo, vontade divina e a mão dele sobre nós. Eu não poderia jamais Importante falar sobre de isso. deixar de mencionar, né, a nossa gratidão a Deus, a Nossa Senhora da Penha. E Especial, né? nós temos um propósito, né? Um propósito de fazer as empresas prosperarem. E os nossos clientes têm isso da gente, os nossos clientes hoje podem contar com um ecossistema, com uma contabilidade diferenciada, com a minha expertise de grandes empresas, a expertise de Denis, a expertise de Andrea e de mais outras 22 pessoas que trabalham arduamente. Então, hoje, esse podcast aqui rápido, né? Nós paramos a nossa comemoração para falar rapidamente dos nossos 13 anos. E é isso que eu trago. Tem muito ainda para acontecer em 2025. Isso aí. Nós também não podemos esquecer dos nossos parceiros, que É também verdade. foram de extrema importância para a gente, né? Aqueles que nos indicam, aqueles que falam, cara, vai lá, que eles vão resolver e resolve mesmo, né? Isso que é bacana. O time compra e o time vai. Assim, eu digo o seguinte. Todo o mérito, é lógico que existe um esforço nosso, né, de estratégia, mas todo o mérito é do meu time. Porque o time foi quem abraçou e falou, cara, vamos juntos, vamos lá, cara, mudou aqui. Cara, assim, para quem não conhece a Exata ela é praticamente um mutante, né? A todo momento ela muda. Né? A gente muda um negócio agora desse jeito agora mudou e o time compra junto com a gente. Então, Topam tudo, né, Denis? eu acho que é isso que é importante. O time tá ali, vamos junto. Não, mudou? Beleza, vamos lá. Como que é agora? Não, beleza, vamos mudar tudo. E muda. Nossa maior rede social é o nosso time, né? A nossa riqueza hoje se chama o time Exata. Isso Fica é aqui o agradecimento especial ao nosso time. Eu costumo dizer, né, que eu sou gestora do capital humano da Exata. Nós somos referência nisso, porque de fato a gente deve tudo a eles, nós caminhamos juntos, né? Somos uma empresa humanizada, em breve selo GPTW, e é isso aí. É isso aí. Então, assim, se você ainda não é Exata, vou te falar um negócio. Você tem a oportunidade ainda de ser, tá bom? Se você é empresário, se você é investidor, se você tem alguma coisa para poder produzir, entregar de bom para a sociedade, como serviço, comércio, lembre-se do seguinte, você pode ser o melhor possível naquilo que você faz. Trocar uma ideia, né, Denis? Conte Viver com a experiência, gente, né? nós Mais estamos que aqui uma para isso. contabilidade, né? Hoje, 13 anos depois, nos tornamos... Você imaginava, Denis, ser um ecossistema? Nada, eu pensava André, você nada. imaginava ter 25 pessoas aqui dentro? Não, nossa, a ideia, como o Denis falou mais cedo, né? A ideia inicial era sempre 5, cada um no seu Exatamente. departamento e tocar a nossa vida e sobreviver, como você também bem disse, né? Exato. E hoje somos um ecossistema que as pessoas podem buscar aqui dentro tudo que elas precisam, desde a contabilidade, certificado digital, a uma mentoria de gestão, a recrutamento e seleção, registro de marcas e por aí vai. Hoje nós temos mais de 10 serviços aqui dentro atrelados à contabilidade, serviços bons, de qualidade. Isso aí. Então, aqui nós finalizamos, né, esse podcast pequenininho, mas falando um pouquinho da nossa essência. Então, não esqueça de curtir, compartilhar e clique aí no sininho para você receber todos os nossos podcasts. E viva a Exata 13 anos! Parabéns, Exata!